Olá, meu nome é Ana Clara e vou dar início à apresentação dos mapas de flavonoides. Mas antes, gostaria de fazer uma breve contextualização sobre o que são flavonoides. Flavonoides são metabólitos secundários conhecidos por suas ações farmacológicas antioxidantes e anti-inflamatórias. Nada mais são que compostos fenólicos, conhecidos também por seus 3 anéis, A, B e C. Agora, darei início à apresentação do mapa. Os flavonoides possuem origem biosintética mista, ou seja, vão ser formados a partir de intermediários, tanto da via do ácido chiquímico quanto da via do acetil coenzima A. Como precursores desses flavonoides, podemos citar as chalconas, no qual ainda não se formou o anel C. E é justamente a oxidação desse anel C que me permite distinguir algumas das variações existentes dos flavonoides. No que tange à oxidação do anel C, iniciamos pelas flavononas. Elas são caracterizadas pela ligação simples entre o carbono 2 e o carbono 3 e a ausência de substituinte. Em contrapartida, temos os flavononóis, que são caracterizados também por essa ligação simples, mas possuem um substituinte hidroxila no carbono 3. Vale ressaltar que ambos apresentam centros de assimetria, ou seja, centros quirais. Enquanto na flavonona o carbono 2 é um centro quiral, no flavononol possuímos 2 centros quirais, o carbono 2 e o carbono 3. Eles possuem coloração branca a amarelo pálido. Ao adicionarmos uma dupla entre o carbono C2 e o carbono C3, a partir da flavanona obtemos a flavona e a partir do flavononol obtemos o flavonol. Ambos compostos são conhecidos por sua coloração amarela intensa, justamente devido à presença dessa dupla, e eles também são compostos de ampla distribuição. Em contrapartida, a partir dos dihidroflavonóis, podemos ter a formação dos flavan 3,4-diol e do flavan 3-ol. Ambos são compostos reduzidos, perdendo sua carbonila, e a diferença entre os dois é a quantidade de substituintes hidroxila, enquanto no flavan 3-ol possuímos um substituinte hidroxila, no flavan 3,4-diol possuímos 2 componentes hidroxila. A partir dessas substâncias, pode ocorrer uma oxidação levando à formação das antocianinas, conhecidas por sua carga positiva e sua estabilidade como sal. Além disso, as antocianinas são pigmentos naturais de frutos e flores que são extremamente importantes na atração de insetos no momento da polinização. Além dessas substâncias, existem também as variações de flavonoides que não estão relacionadas à oxidação do anel C. Pode-se citar os isoflavonoides, no qual o anel B está ligado ao carbono 3, as auronas e os biflavonoides, que inclusive podem ser tóxicos. Meu nome é Júlia e eu vou dar continuidade com a apresentação dos mapas sobre as drogas vegetais clássicas dos flavonoides. Começando pelo maracujá. Maracujá, que o seu nome científico é Passiflora incarnata, da espécie europeia, que é considerada pelo FDA para estar em fitoterápicos, mas como representantes brasileiros, nós temos a Passiflora edulis, que é o maracujá azedo, e a Passiflora alata, que é o maracujá doce. O maracujá ele é constituído de flavonoides C heterosídeos. Os principais representantes são a vitexina, a orientina, a isovitexina e a isorientina. O maracujá tem atividade ansiolítica e sedativa, atuando em receptores do tipo GABA-A, que também é o sítio de atuação, o sítio dos medicamentos benzodiazepínicos, que também atuam nesse receptor. Esse receptor ele é responsável pela depressão do sistema nervoso central e, em contraste com essa ação no receptor GABA-A, tem a ação do sistema glutaminérgico, que é responsável pela excitação do sistema nervoso central. Então,
o balanço entre esses dois sistemas, tanto de depressão do sistema nervoso central quanto de excitação do sistema nervoso central, que vai gerar o controle emocional, que é a amígdala cerebral que comanda. Portanto, o maracujá vai atuar aí no GABA-A, tendo uma atividade ansiolítica e sedativa, né, para gerar essa depressão do sistema nervoso central e aí gerar um desbalanço desses dois sistemas, né, um descontrole desses dois sistemas. Agora, em relação a outra espécie, né, de droga vegetal clássica aí de flavonoides, é a calêndula. A calêndula tem flavonoides ou heterosídeos. Os flavonoides totais são expressos em hiperosídeos. Sobre outra droga vegetal clássica de flavonoides, que é a calêndula. A calêndula, ela contém flavonoides ou heterosídeos. Os flavonoides dela são expressos, flavonoides totais são expressos em hiperosídeos. Ela tem atividade anti-inflamatória e cicatrizante. E essa atividade advém da inibição de fatores mediadores, né, pró-inflamatórios e estimulação de mediadores anti-inflamatórios ou pró-resolutivos. Um exemplo de fatores anti-inflamatórios é IL-10 e um exemplo de fatores pró-inflamatórios é o interferon gama. E aí, com esse desbalanço, né, que a calêndula realiza, que vem a ação anti-inflamatória dela e cicatrizante, que é muito importante. Um pouco sobre outra droga vegetal, que é o ginkgo, né, ou ginkgo biloba. O ginkgo é composto de flavonoides ou heterosídeos, majoritariamente, porém também é composto de terpenolactonas e ácidos ginkólicos, porém, né, mas é numa quantidade bem menor. Os exemplos de flavonoides ou heterosídeos que nós temos no ginkgo são a quercetina, camferol e isoramnetina. O ginkgo, ele tem várias, né, propriedades farmacológicas no organismo, sendo algumas delas, né, antioxidante, redução de edema, melhora da memória e cognição, a depleção de receptores, podendo, né, atuar aí em Alzheimer, por exemplo, que está sendo estudada para isso até, e também na melhora do tônus vascular. O ginkgo, ele é considerado um fóssil, né, por estar aí há mais de 300 milhões de anos. Ele é um componente da medicina tradicional chinesa e é altamente resistente. Um pouco da soja, que é uma outra droga vegetal clássica dos flavonoides. A soja contém, né, como flavonoides, as isoflavonas. Exemplos são a glicitina, genistina e daidizina. Principalmente a daidizina aí. Eles têm as isoflavonas, né, no caso, constituintes da soja, elas têm uma ação de fitoestrógeno. Então, elas se ligam em receptores do hormônio estrogênio. Receptores esses, que é o receptor alfa e o receptor beta, e aí se ligando nesses receptores a ação de inibir a enzima aromatase. Com isso, as isoflavonas, elas têm como serem utilizadas na reposição hormonal. Só que elas são bem melhores de serem utilizadas na reposição hormonal do que o estrogênio, por exemplo, porque o estrogênio ele tem muitos efeitos colaterais, sendo o principal deles, né, o câncer de mama. Então, ao utilizar as isoflavonas, que têm menos efeitos colaterais do que o estrogênio, tem um menor risco, né, de adquirir o câncer de mama com a terapia de reposição hormonal. Isso acontece porque as isoflavonas, né, da soja, elas atuam
se ligam nos receptores do tipo beta com muito maior intensidade e maior interação do que com os receptores alfa. Já o estrogênio se liga, faz uma maior, né, interação com os receptores do tipo alfa. E com isso, as isoflavonas, ao se ligarem em maior intensidade, né, com os receptores do tipo beta, ela vai ter esse efeito adverso indesejado, bem diminuído em relação ao estrógeno, né, com a reposição hormonal com o hormônio, né, o estrogênio. Os flavonoides são compostos que possuem uma série de propriedades biológicas atuantes no organismo humano, capazes de trazer inúmeros benefícios para a saúde. Dentre essas propriedades, podemos destacar a função hepatoprotetora, ou seja, realizam a proteção dos hepatócitos, células hepáticas, contra agentes tóxicos, atuando na estabilização da membrana do hepatócito, na diminuição da inflamação hepática, na neutralização dos radicais livres, etc. Com relação à função cardioprotetora, os flavonoides atuam na prevenção dos quadros de infarto e AVC. Com relação à função antiviral, atuam na redução da atividade dos vírus, inibindo o crescimento dos mesmos e reduzindo os sinais clínicos da infecção e mortalidade. Com relação à função anti-ulcerogênica, possuem propriedades de impedir ou minimizar o estresse oxidativo causado pelos radicais livres. Na função estrogênica, atuam catalisando a conversão de androgênios para estrogênios, que são formados a partir do colesterol. Na função venatônica, atuam aumentando a velocidade de circulação do sangue nas veias, normalizando a permeabilidade capilar e reforçando a resistência desses capilares na microcirculação, aumentando desta maneira a drenagem linfática. Com relação aos efeitos anti-inflamatórios e antioxidantes, os flavonoides geram interações com macromoléculas e são responsáveis pela captação de radicais livres, gerando estabilização dos mesmos por meio de uma transferência de H+ para as espécies reativas de oxigênio, estabilizando-a por ressonância, fazendo com que não haja, dessa maneira, danos teciduais. Quando há a captação diminuída desses radicais livres, há um estresse oxidativo, condição biológica em que ocorre um desequilíbrio entre a produção de espécies reativas de oxigênio e das espécies antioxidantes que propiciam a remoção das espécies oxidativas de oxigênio ou a reparação dos danos teciduais, que podem desencadear em alguns quadros, como hipertensão, câncer ou diabetes. Neste contexto, os flavonoides atuam como antioxidantes e anti-inflamatórios, impedindo a progressão desses danos teciduais. Além disso, os flavonoides também atuam como inibidores de importantes enzimas, como a aromatase, que converte androgênios em estrogênios. O crescimento de alguns cânceres de mama, por exemplo, são promovidos pelos estrogênios. Assim, os flavonoides atuam inibindo a aromatase, diminuindo o nível de estrogênio e diminuindo a chance de desenvolvimento de um câncer, ou seja, uma dieta rica em flavonoides atua na quimioproteção do câncer. Por fim, os flavonoides são compostos presentes em fitofármacos, que caracterizam-se pelo próprio princípio ativo isolado da planta medicinal, sem passar por quaisquer tipo de alterações moleculares. Alguns exemplos de fitofármacos são a rutina, que é um bioflavonoide hidrossolúvel encontrado em alguns vegetais e algumas frutas ácidas, a hesperidina, que é um flavonoide cítrico encontrado principalmente em frutas cítricas como a laranja e o limão, e a diosmina, que é um bioflavonoide encontrado em frutas como a uva, em cebolas ou na soja. Todos esses flavonoides atuam principalmente no mecanismo venatônico, tratando quadros de insuficiência venosa crônica, que é caracterizada por uma lesão nas veias. Meu nome é Thaís e eu vou dar continuidade à explicação do mapa conceitual referente aos flavonoides. Quando se tem um material vegetal no qual espera-se encontrar os flavonoides, ele precisa ser submetido a testes de caracterização para saber se realmente há a presença desses flavonoides ou não.
Quando a caracterização é feita diretamente na droga vegetal, ou seja, antes mesmo do processo de extração, tem-se a análise histoquímica, que, como o próprio nome indica, é feita sobre o tecido vegetal por meio de reações de coloração, sendo possível visualizar os constituintes por cor ou por fluorescência. Um exemplo de reação que vai ter indicativo por fluorescência é aquela em que se aplica o cloreto de alumínio, onde ocorre formação de fluoróforo e, a partir disso, observa-se as lâminas do corte histológico em luz ultravioleta, detectando a presença ou não da fluorescência. O mesmo método pode ser feito a partir de reações cromáticas, usando, por exemplo, o cloreto férrico. Nesse caso, a presença de manchas azuis indicam a presença de substâncias fenólicas em geral, já que o cloreto férrico não é um reagente específico para flavonoides, porém é bastante utilizado. Dois exemplos de reações cromáticas bastante importantes são Shinoda e Wilson, sendo que reações cromáticas consistem basicamente em reagir uma porção do extrato com um reagente específico e o resultado é indicativo da presença ou não de flavonoides, que vai ser dado por uma mudança de coloração. No caso de Shinoda, ou seja, reações cromáticas de Shinoda, o extrato rico em derivados flavônicos vai ser submetido à reação com magnésio em meio ácido. Esse teste, então, é aplicado para flavonas e flavonoides que são amarelados. Ao final da reação, ocorre formação de antocianidina correspondente, que nesse caso vai ter uma coloração de laranja a vermelho, caso o resultado seja positivo para flavonas e flavonoides. Outra reação cromática bastante importante é a de Wilson. Nesse caso, se emprega os ácidos bórico e oxálico. Nessa reação, os derivados flavônicos vão reagir com esses ácidos, formando complexos de boro-oxalato. Os produtos das reações com essas hidroxilas quelatogênicas são fluorescentes, possibilitando, então, a visualização dos constituintes em luz ultravioleta. Quando as reações cromáticas são usadas diretamente para visualização, fala-se em cromatografia. Dentro de cromatografia, existem dois métodos principais: a cromatografia em camada delgada, CCD, e a cromatografia líquida de alta eficiência, CLAE. A CCD é aquela em que usa-se reações cromáticas para fazer a revelação diretamente na placa. A fase estacionária mais usada é a sílica gel e como reveladores são usadas substâncias que vão intensificar a cor amarela dos flavonoides, como por exemplo quando são empregados vapores de amônia e outras bases, ou então que vão gerar fluorescência, como no caso de aplicação de cloreto de alumínio. As fluorescências mais comuns para as flavonas e os flavonoides são amareladas. Ainda em cromatografia, o outro método, como mencionado anteriormente, é a cromatografia líquida de alta eficiência, que pode estar acoplada a um detector de ultravioleta simples ou a um detector de arranjo de diodos. No caso desse detector, é possível identificar as subclasses com base em cromófilos, e a identificação é feita fazendo a comparação com substâncias de referência, assim como na CCD também acontece. Porém, nesse caso, com a utilização do arranjo de diodos, o método torna-se mais eficiente para a identificação dos flavonoides. Bom, então, após serem identificados os flavonoides no material vegetal, são feitas etapas de isolamento e purificação. Na verdade, isolamento e purificação é uma etapa realizada somente quando se quer identificar flavonoides específicos de uma mistura. Então, são bastante importantes em pesquisas em que se deseja obter os marcadores químicos. Essas etapas fazem parte de uma análise
qualitativa. E tem-se como exemplos de métodos a cromatografia em coluna, HPLC e a cromatografia em contracorrente. Ainda dentro dos testes de caracterização, e após uma análise qualitativa, pode ser feita também uma análise quantitativa. Bom, dentro dos métodos de análise quantitativa, são usados principalmente o doseamento espectrofométrico e o doseamento cromatográfico. No caso do doseamento espectrofométrico, em que é feita a leitura da absorvância da radiação ultravioleta de uma solução contendo flavonoides, apesar de os flavonoides já absorverem naturalmente a radiação ultravioleta, são usados reagentes que intensificam a fluorescência, aumentando a sensibilidade do método. Além disso, usando esses reagentes, é possível fazer a leitura em comprimentos de onda maiores, aumentando também a seletividade do método. Então, o doseamento consiste basicamente em se preparar uma amostra contendo o extrato do material vegetal, submetê-la à reação com reagente específico e, ao final, fazer a quantificação do teor de flavonoides através da resposta de absorbância. Por esse método, é possível calcular o teor de flavonoides no extrato vegetal e, inclusive, também no material vegetal do qual esse extrato é proveniente. Esse mesmo raciocínio, esse mesmo caminho é usado para fazer o doseamento cromatográfico. Nesse método, ao invés de dosear classes de flavonoides totais, como no caso do doseamento espectrofométrico, é possível fazer a quantificação de um flavonoide específico, também aqui, tanto no material vegetal quanto no extrato vegetal.